Vamos falar agora da visita que o governador Wellington Dias recebeu, Elivaldo Barbosa, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Aliás, Joel, o presidente Rodrigo Maia tem tido um mérito interessante. Ele tem conversado com todos os setores da Câmara Federal, direita, esquerda, centro, a exemplo do que fez quando se reelegeu no dia 1º de janeiro. Ontem, por exemplo, ele andava acompanhado do deputado Orlando Silva, que é do PCdoB de São Paulo, o que mostra esse amplo leque de bom relacionamento num tema crucial para o país, que divide opiniões, divide os partidos políticos, que é exatamente o ambiente de discussão da reforma da Previdência. Detalhe, o Rodrigo Maia fez uma articulação com o governador Wellington Dias no mesmo dia em que o presidente estava anunciando lá a reforma da Previdência. E tratando de um tema interessante, que é exatamente a implicação da reforma da Previdência nacional com a situação previdenciária dos estados. Vamos então acompanhar na reportagem de Mário Monteiro. O presidente da Câmara começou a viajar pelo país para negociar o apoio à reforma da Previdência na semana passada. Na reunião estavam presentes quase todos os parlamentares piauienses que participarão da votação da reforma. E ainda o governador do estado, Wellington Dias, responsável por agregar os parlamentares. O governador se disse feliz com a abertura do diálogo para que sejam tratados pontos que ele considera importantes, como a arrecadação da Previdência Estadual. Criar um fundo a partir de uma emenda constitucional que coloca duas regras. A possibilidade de carimbar para a Previdência, por exemplo, ICMS, e a possibilidade de garantir a securitização da dívida ativa. Com essas duas regras, os estados podem captar hoje aquilo que é uma poupança com a reforma prevista para o futuro. E com isso, os estados resolverem a situação dos seus déficits orçamentários, ampliar a capacidade de investimento e com isso crescer receita. Durante a sua fala, o governador Wellington Dias pediu que a bancada votasse em consenso para a aprovação da reforma da Previdência. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, saiu da reunião convicto de que terá o apoio dos parlamentares piauienses. Acho que há uma compreensão de todos que a gente precisa dialogar. O que vai ser construído como solução vai depender da nossa capacidade de diálogo. O que eu acho mais importante, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, é que, não vou dizer todos os governadores, que eu não tive com todos, mas eu fui a mais de 20 estados. Todos com o mesmo objetivo, de sentar na mesa e construir um texto. Rodrigo Maia afirmou que irá levar em consideração todas as propostas apresentadas pelos parlamentares e governo do estado, mas disse que há pontos que podem contribuir e outros que podem contaminar a reforma. Para Maia, existem distorções sobre a aposentadoria dos trabalhadores do campo. Uma distorção fundamental é que nós temos hoje aproximadamente 7 milhões de moradores no campo e 9 milhões de aposentados. Isso é uma equação que não tem como estar certa, porque se você tem 7 milhões de pessoas morando no campo, você não tem como ter 9 milhões de aposentados. Essa distorção, eu acho que o governo já começou a resolver quando mandou a medida provisória, tratando de fraude, tratando de inconsistências no sistema previdenciário. Acho que nem precisa participar, esse tema está na reforma. Bom, falando aí em relação à fraude, tudo, mas o que foi definido de fato ontem foi a idade mínima para a aposentadoria, Elivaldo Barbosa, que é o ponto que mais preocupa o brasileiro. Exatamente. Na discussão com o presidente Jair Bolsonaro, a proposta teve o martelo batido e que vai sair do governo com a idade mínima de 65 anos para homens, 62 para mulheres e uma faixa de transição que deve durar 12 anos.